Sexo é a maior dor da sociedade, né? É tão difícil porque ela nos deixa vulnerável. O sexo, o Bukowski falava, e eu não sou fã do Bukowski, mas eu gosto de pegar essa frase dele porque ela mostra muito o senso comum. Tudo é sobre sexo, menos o sexo. Isso, se você olhar, é mesmo. Mas não é. A grosso modo é, mas não é. Tudo é sobre poder. O sexo é sobre entrega. Só que a gente desaprendeu, a gente na verdade nunca aprendeu estar presente de fato e entregue. Todas as coisas que nos ensinaram até aqui é como dominar alguém na cama, como fazer ele ficar louco. E que se eu vê mesmo por aí, né? E pra que isso, dicas, né? Porque quando eu faço o outro ficar louco por mim, eu me sinto um pouquinho no poder e na ilusão de que eu não vou ser abandonada. Porque aí o sexo ele vai ali, ó, transitando. Eu tenho poder sobre você, então você não vai me abandonar. Quantas mulheres, quando se separam, ficam achando o que eu fiz? Mas até a sexo anal sem querer eu fazia. Por que ele foi procurar outra? Ou por que ele foi embora? Sim, é verdade. E fica achando que é alguma coisa Com ela. A culpa com dela. ela. Com Então, ela. o que eu não tenho em casa, eu vou buscar lá fora. Então, tem esse aval social, os homens, né, de traição. Então, a mulher, ela cresce ali com aquela condicionante do sexo. E o sexo que antes não era pro nosso prazer, agora que estão aprendendo a ser. Então, não é uma coisa necessariamente prazerosa pra maioria, mas ela se vê obrigada pra manter o relacionamento. Exatamente. Aí ela não vai cuidar das feridas. Por que é tão difícil falar sobre sexo? Por que é tão comum os homens olharem pras menininhas que estão acabando de começar a crescer o peito e falar, nossa, tá ficando mocinha, olha pra ela com desejo. Por que é tão comum homem mais velho, vô, tio, colocar as meninas no colo, pegar elas e a família vê e ninguém fala nada? É por isso que é difícil falar sobre sexo. Porque para falar sobre sexo, a gente vai ter que falar sobre todas as feridas familiares, todos os padrões de comportamentos, parar de romantizar que sua avó foi pega no laço. Sua avó foi sequestrada e estuprada. Para de falar isso como se você fosse legal. Tipo, você tá carregando as marcas de muita dor. Então aí é difícil mesmo. Porque eu vou querer ou me vingar, ou vou querer repetir. O homem, ele fica ali no perdido ali. A gente já tá encontrando qual que é o nosso lugar do feminino. O homem tá ali sem saber pra onde eu vou, pra onde eu vou, né? Pra onde que eu tô. Que agora a mulher já consegue tudo, o que eu faço, qual é o lugar. E aí vira aqueles bebês chorão, ou aquele cara totalmente controlador. E aí a gente tá aqui nessa nuance de... você tem que deixar o seu feminino. Assim, a mulher é criada para sobreviver e existir e se virar. E de repente, você não tá deixando você ser cuidada. Tipo, a maioria da vida não tinha alguém para cuidar de mim. Então eu tenho que desaprender o que foi necessário aprender para então um macho saudável me querer. Então percebe que para falar sobre sexo, a gente tem que falar sobre estrutura familiar, educação sexual, criação, validação das emoções, validação dos desejos, autoconhecimento, toque, conhecimento do prazer, dessexualizar o prazer, parar de vincular... Autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. Autoconhecimento, a pessoa se conhecer. Sim, entendeu? a pessoa, só que quando você não tem base, esses dias eu fiz um texto que falava sobre, a gente é meio que Benjamin Button nas relações. Na vida você tem que aprender a ler, vai pro pré, pra depois ir, né? Na vida não, é tipo, solta menino, na vida, e aí você aprende com uns 30 anos, assim, nossa, tá dando muito errado. Deixa eu aprender aqui a me relacionar, deixa eu ressignificar o meu contato com o sexo, porque muitas vezes chega lá na frente com um trauma ou com vício, né, de usar o sexo como vício. Não, agora eu não vou sentir nada, eu não vou dar não, eu vou distribuir. E então é aquela mulher que tá ali aprendendo. Fala, famosa. E aí, tipo... mas você tá guardando as energias aí no seu útero. Ninguém fala pro homem, tá guardando as energias das mulheres que você pegou tudo no saco. Não fala, né? Tá vendo? Então, quando a gente... Por que é tão difícil? Porque olha quantas coisas eu enumerei nesse pequeno monólogo. Nossa, só com essa pergunta. Mas é um tema muito abrangente. Você não para pra pensar que tem tudo isso dentro. Incrível. Em tudo. Não, eu até comentar, assim, até perguntar pra ela se esse tabu com o sexo tem a ver com a criação. E de fato tem. Porque se você pensar lá, vamos pensar lá. Quantas vezes a sua mãe sentou e falou de sexo com você? Nunca. Pois é. Nunca. Quando você era menor. A minha também não. Então você já começa a ter
na verdade, eu acho que muita mulher leva o sexo pro lado do pecado também, né? É o que eu ia falar agora. A gente é criado numa sociedade patriarcal cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e conduta, eu respeito quem tem, mas a Bíblia principal dela é a mulher impura quando tá menstruada, no Antigo Testamento, depois no Novo, Jesus, que é um cara incrível, sensacional, vem e muda tudo isso. Mas o sexo, se não for feito dentro do contexto do casamento, é pecado. E a maioria... Então, antigamente, muitas pessoas se casavam muito cedo na igreja para poder transar. Hoje em dia, quando não tá... Não tô mais na igreja. Sai da igreja, vai transar, mas aquele ali, ó, que tá no reprimido coração ainda, né? ali, que é pecado. Que não é... Então, é preciso... É tanta coisa que é preciso olhar de... Existir é uma troca de energia. Aqui eu tô trocando com vocês. Existir é risco, né? É ser impactado, é se colocar à disposição da vida. E aí no sexo, muitas vezes você tem mais intimidade com alguém que você tomou uma água do que com alguém que entrou em você. Porque aí você tá só no movimento. Aí onde entra o tantra, de presença, de o que eu estou fazendo. Então, quando a gente é sobre criação, mas essa criação não é só a minha mãe que nunca falou sobre sexo. Qual é a base que essa mulher veio para a sociedade? Quais foram as experiências dela? O que ela busca no sexo? Quais foram os fundamentos da relação dela com o marido dela, com o meu pai, no caso, para que ela realmente pudesse olhar com sobriedade pro sexo para ensinar a filha de, tipo... Vamos conversar, filha? Ela vai ter estrutura pra me falar se pode usar camisinha? Você vai poder transar? Vamos conversar? Vamos estruturar você pra você ser independente emocional, pra poder escolher onde você tá. Não, a gente aprendeu a ser independente financeira pra não depender de homem. A gente tava falando disso lá há pouco tempo. Antes de você chegar. Que é e todo pai e toda mãe continua repetindo essa frase. Não fala isso pra sua filha. Fala... Filha, vamos trabalhar para você, estuda para você ser independente financeira, porque o financeiro, rede de apoio de mulher é dinheiro. Para te dar estrutura para você ir para a vida, para você não ficar colocando a sua expectativa toda no seu parceiro, para o seu parceiro poder ser seu parceiro. Até mesmo para essa mulher aceitar que esse cara faça alguma coisa para ela sem se sentir culpada, porque se eu cresço a vida toda falando para não depender de homem, de repente o cara tá pagando a conta para mim, algo dentro de mim vai ficar... Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Vai dar merda lá na frente. E é porque meu pai falou que era assim. E eu peguei e não segui o que ele tava falando. Então, percebe, assim, as várias crenças vinculadas ao sexo.